Nós vamos abrir nossas Bíblias, irmãos, no livro de Colossenses. Na verdade, a partir do verso 24, é a próxima sessão do capítulo 1, do verso 24 até o verso 29. Colossenses 1, 24 a 29, encerrando essa minissérie de exposições que fizemos nesse capítulo. São 3 exposições, e aí, se o Senhor permitir, domingo que vem começaremos a série no livro de Êxodo. Queremos passar com a igreja todo o livro de Êxodo ao longo dos próximos meses, talvez em períodos, não todo de uma vez só, mas é o nosso plano e projeto. Vamos caminhar no deserto. Vai ser muito bom caminhar no deserto juntos. Mas agora vamos ler, Colossenses 1, a partir do verso 24. Diz assim a palavra do Senhor: Agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós, e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja, da qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus que me foi confiada a vosso favor, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus, o mistério que estiver oculto dos séculos e das gerações, agora, todavia, se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória desse mistério entre os gentios, isso é, Cristo em vós, a esperança da glória, o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia que opera eficientemente em mim. Muito bem, irmãos, nós temos trabalhado nessa carta de Paulo aos Colossenses. Colossos era uma cidade na Ásia Menor, e o apóstolo Paulo escreveu essa carta para essa igreja que ele não conhecia. Ele só conhecia os irmãos daquela igreja por causa do seu pastor, um homem chamado Epáfras, e esse pastor chamado Epáfras saiu da região de Colossos e foi até Roma, onde o apóstolo Paulo encontrava-se em prisão domiciliar por causa do evangelho de Jesus Cristo. Ele estava preso, e aí Epáfras disse a Paulo o problema que a igreja de Colossos vinha enfrentando. E as igrejas ao redor do mundo, ao longo de toda a história, elas enfrentam problemas. Algumas morrem por razões diversas, às vezes por não saberem lidar com o problema. Então hoje você não acha uma igreja que é aquela igreja de Colossos em Colossos. Porque ao longo da história, ao longo do tempo, a cultura, a sociedade e a igreja naquele lugar também dali desapareceram e sumiram por razões diversas. Mas muitas igrejas, elas localmente deixam de existir porque o erro doutrinário entra na igreja, e uma vez o erro doutrinário tendo entrado na igreja, ele vai corroendo a fé naquele lugar e naquelas pessoas. Qual era o problema? O que é que estava acontecendo na igreja de Colossos? Se você olhar o capítulo 2, você vai ver uma série de expressões que o apóstolo Paulo usa aí nesse capítulo, falando que essas coisas todas que
estão aí mencionadas: conhecimento, filosofia, rudimentos do mundo, plenitude, culto de anjos, visões, lua nova, sábado, rigor ascético. Todas essas coisas, elas não têm valor real para a salvação do homem. Se nós pudéssemos resumir esse pacote de coisas que o apóstolo Paulo fala, nós podemos resumir que 4 coisas estavam acontecendo, estavam se desenvolvendo, que depois ficou conhecido como a heresia colossense. Quais eram essas coisas? Primeiro, a ideia ou o conceito de gnosticismo. O que é o gnosticismo? Os gnósticos, gnose vem da palavra conhecimento, e esses gnósticos, eles diziam que era necessário um conhecimento místico que nos faria chegar mais perto de Deus. O apóstolo Paulo combate essa heresia dizendo: nada disso, você tem que conhecer o Filho de Deus, que é Jesus Cristo. E o problema dos gnósticos, daquele grupo, daqueles também filósofos, pensadores, é que eles afirmavam que Jesus Cristo não era Deus de verdade, ele era uma espécie de um anjo. Ele era muito poderoso, ele tinha muitos poderes, quem sabe fosse até um dos vingadores, eu não sei, mas certamente ele não era Deus na visão dos gnósticos. E na verdade, Paulo diz e nos ensina que ele, Jesus Cristo, é o Filho de Deus encarnado. Isso é a essência da fé que nós temos. Nós precisamos dessa essência da fé, da compreensão da pessoa do Filho de Deus, para caminhar corretamente, para que a igreja se mantenha saudável. Outro grande problema que havia lá na igreja de Colossos era o legalismo. Esse é muito comum. Não só as pessoas erram em identificar a pessoa do Filho de Deus, mas muitas vezes as pessoas entram para a igreja e tornam-se legalistas. Elas acham que elas estão se salvando, que elas estão construindo a sua salvação. Às vezes eu me admiro de encontrar os crentes e achar, ou eles acharem, que eles são capazes de fato, por si mesmos, por causa do seu comportamento, de agradar a Deus. Deixa eu dar uma notícia para você. Para você agradar a Deus, você precisa de Cristo. Sem Cristo você não agrada a Deus. Não é o que você faz, não são as coisas que você faz imediatamente. As coisas que você faz, elas têm que ser um reflexo da salvação que você recebeu, da gratidão que você tem, e aí então você se apresenta, como diz Paulo em Romanos, no capítulo 12, como um sacrifício vivo diante de Deus. Mas não é para salvação, você não vai se salvar. Ou você já foi salvo, ou você ainda será salvo, ou você nunca vai ser salvo. Mas o fato que só quem pode salvar é Cristo. Nós temos liberdade em Cristo. Ele perdoou os nossos pecados, Ele apagou o escrito de dívida que havia contra nós, e nós fomos crucificados com Ele. Cuidado com as religiões do legalismo, na qual os homens ensinam, e às vezes a própria igreja ensina, que você fazendo isso, isso e isso, Deus vai se agradar mais de você. Não vai. Você pode passar 1000 anos tentando agradar a Deus, daqui 1000 anos a graça de Deus não vai ser maior sobre a sua vida, não vai ser maior, porque se Ele já deu graça a você, se você já recebeu graça, você já tem toda a graça de Cristo. Você não pode aumentar o amor de Deus por você, você não pode aumentar a graça de Deus. Então cuidado com a religião do legalismo. Aquilo que nós fazemos como sacrifício de devolução, de resposta ao amor de Deus e a graça. Terceiro grande problema envolvido aí é a religião do misticismo.
O que a religião do misticismo ensina? Isso é muito presente na igreja evangélica contemporânea. Que você pode conhecer a Deus se você usar determinados métodos. Se você fizer determinadas coisas, você vai conhecer mais. Por exemplo, uma das coisas que eles diziam é o culto aos anjos. Visões e sonhos. Misticismo, puro misticismo. O apóstolo Paulo está dizendo que essas coisas não vão levar a nada. Essa religião do misticismo não é a religião da Escritura, não é a religião da palavra, ela é incapaz de prestar a Deus culto verdadeiro e racional. E o último movimento que havia dentro daquela igreja era o asceticismo. O que é ou o que são as religiões ascéticas? Isso esteve presente na história do cristianismo muito tempo. É você criar ou fazer uma mortificação do seu corpo para você conseguir purificar o seu espírito. Então, algumas religiões, elas são religiões de penalização. Se ajoelha sobre o milho, chicoteia suas costas, faz uma caminhada X ou Y e você vai conseguir, então, mortificar o seu corpo, e mortificando o seu corpo, você consegue purificar o seu espírito. Ora, o espírito não pode ser purificado pelo corpo. Aliás, a Escritura diz que o meu corpo, na verdade, ele já foi crucificado com Cristo. Então não adianta você seguir passos religiosos ou tentar viver num monastério, essa é uma religião ascética, o monasticismo, para você conseguir purificar o corpo. Nós temos sim que fazer morrer a nossa natureza pecaminosa. O apóstolo Paulo vai dizer isso na própria carta aos Colossenses, no capítulo 3. Uma vez que fostes ressuscitados com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado, pensai nas coisas lá do alto, e depois do verso 5 ele diz assim, fazei morrer a vossa natureza terrena, que são coisas que nós praticamos com o corpo, sim, prostituição, impureza, paixão lasciva, mas não é batendo no corpo que você vai conseguir isso. Você tem que se submeter à palavra de Deus. Paulo, eu já disse, estava a 1.500 quilômetros de distância, pastoreando aquele povo. Como é que ele pastoreia? Como é que você pastoreia alguém a 1.500 quilômetros de distância? Oração. E aqui eu não estou falando só do pastoreio do pastor, irmãos, nós somos uma comunidade de pastoreio. Às vezes a igreja tem uma expectativa alta demais daqueles que são os seus pastores. E aqui não estou falando só do pastor Mauro, do pastor Jonatas, mas estou falando daqueles que serão os nossos presbíteros. Vocês, sim, nós temos que ensinar, nós temos que instruir, nós temos que orar, mas a igreja bíblica, ela tem os líderes que fazem isso e que ensinam a igreja um pastoreio mútuo, aconselhai-vos mutuamente. Pastoreio, orem uns pelos outros. Você pode fazer isso, porque é assim que começa a maneira de pastorear. Então, você primeiro Paulo ora pelos irmãos, depois Paulo ensina a verdade aos irmãos, ele ensina o verdadeiro evangelho. Por isso a igreja precisa conhecer a palavra, a igreja precisa entender a palavra, a igreja precisa se submeter à palavra para aprender e ensinar a obra de Cristo. E o apóstolo Paulo termina essa sessão no versículo 23, que foi o que estudamos pela última vez, dizendo esse evangelho, do qual eu me tornei ministro. Evangelho do qual me tornei ministro. E talvez aí na sua cabeça esteja assim, o apóstolo está dizendo que ele é apóstolo, então apóstolo é ministro. E a minha intenção hoje é mostrar que não é o apóstolo que é ministro, nem o pastor que vem aqui na frente pregar que é o ministro, mas o que eu quero mostrar é que nós somos ministros.
e que a igreja tem essa atividade de ministrar uns aos outros, quando nós somos, na verdade, diáconos. Essa é a palavrinha ministro que aparece aí. Diácono. Não sabia, dona Leonor? Agora sabe. É isso mesmo, a gente vai aprendendo ao longo da vida. A gente vai olhando e fala assim, mas é isso mesmo, pastor? Sim, a Escritura diz que todos nós somos diáconos de um evangelho. Todos nós temos que aprender a servir o evangelho. Todos nós temos que aprender a apresentar o evangelho nessa qualidade de ministro que nós somos feitos por causa do evangelho. O problema é que, em primeiro lugar, o sentido contemporâneo da palavra ministro é muito ruim, né? Quando a gente fala assim, o indivíduo lá virou ministro, a gente pensa que é um cara que foi apontado para um lugar para receber mordomia, salário alto, mandar nos outros e etc. Então nós já temos uma visão errada do que significa ministro na nossa cultura. Segunda coisa, nós temos uma noção de que ministro do evangelho é o pastor. Então, e a gente usa essa expressão, sim, o pastor é um ministro do evangelho. Mas o sentido no qual o apóstolo Paulo está nos ensinando aqui, o sentido mais pleno e profundo, o ministro é alguém que serve. O ministro, ele é um diácono. Eu já falei para vocês várias vezes, nós nos assentamos aqui uma vez por mês para celebrar a ceia, e vem à frente os irmãos que vão servir a ceia, que são os oficiais ordenados da igreja. Esses oficiais, eles assumem um papel importantíssimo, o papel de garçom. Serviço. Em Atos capítulo 6, o apóstolo Paulo faz, a Escritura, faz aquela distinção, Paulo não estava ainda na história, a Escritura faz a distinção entre aqueles que iam ministrar a palavra e aqueles que iam ministrar as mesas e servir as viúvas, mas todo mundo é ministro. Todos cumprem um ministério. Aliás, em Marcos capítulo 10, o Senhor Jesus afirma, pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas veio para servir. Ele veio na qualidade, na condição de servo, para servir. E o serviço que Cristo nos deu, o serviço que Cristo ministrou a nós, foi um serviço de dar a vida em resgate de muitos. Quem são os muitos por quem Cristo deu a sua vida? Os seus eleitos, a sua igreja. Por quê? Porque ele estava obedecendo uma palavra do Pai dele, que disse a ele, meu filho, vá salvar aqueles que são meus. E Cristo vem para fazer essa obra completa, plena. E para fazer a obra, ele precisou fazer o quê? Ele precisou morrer. E essa realidade da encarnação e do sofrimento de Cristo é a realidade de todo aquele que se torna um diácono do Evangelho. Nós fomos chamados para isso. Qual é o nosso chamado, meus irmãos? O nosso chamado, depois que nascemos de novo, é sermos imitadores de Cristo, é sermos imitadores de Deus. Naquilo que nós pudermos imitar uns aos outros, imitemos, mas o nosso alvo não é imitar o fulano. O seu alvo não deve ser imitar o pastor. O seu alvo não deve ser imitar a esposa do pastor. O seu alvo não deve ser imitar fulano ou cicrano. O seu alvo é imitar a Cristo. Naquilo que os irmãos que nos foram dados imitarem a Cristo, imitemos os nossos irmãos. Não há problema nisso. Mas o alvo é sermos imitadores de Cristo. Ora, qual foi o ministério de Cristo? O ministério de Cristo foi um ministério de sofrimento e um ministério de dor e um ministério que chega até o fim, até as últimas consequências, para que pudesse ser cumprido
um papel para que o alvo estabelecido por Deus pudesse finalmente ser executado. Então, se Cristo veio para servir e não para ser servido, o nosso alvo deve ser sempre crescer no serviço do Senhor. E como é que eu sirvo ao Senhor? Eu sirvo ao próximo. Como é que você serve a Cristo? Como é que você é missionário? Como é que você responde à grande comissão? Servindo o outro. Então eu sirvo a Cristo, eu sirvo a Deus Pai, Filho e Espírito Santo, eu sirvo esse Deus supremo e soberano no meu serviço ao próximo. E aí, queridos, existe um desafio. E o desafio não é pequeno. O desafio não é pequeno. Esse texto, ele nos apresenta um desafio para sermos diáconos, para sermos servos. E existem duas marcas, duas características que nós vamos ver mais especialmente aqui hoje, que é o serviço que envolve o nosso sofrimento e o serviço que envolve a nossa mordomia como despenseiros do Evangelho da graça de Deus. E aqui vem a primeira notícia, que talvez você não vá gostar. Não existe serviço sem sofrimento. Ponto. Pode ser maior, pode ser menor, pode ser mais intenso, pode ser menos intenso, mas o serviço sempre envolve sofrimento. Colossenses capítulo 1, nosso texto começando no verso 24, diz exatamente o apóstolo o seguinte: agora eu me regozijo, eu tenho alegria nos meus sofrimentos por vós, e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja. Vamos ir de trás para frente. Primeiro, o sofrimento que ele menciona no começo é a favor do corpo, e o corpo é a igreja. Então, talvez você tenha saído de uma igreja dizendo assim: ninguém lá se preocupa comigo, ninguém lá liga comigo, eu vou sair dessa igreja e vou para outra. Talvez você tenha feito o errado. Porque naquela igreja você talvez tenha sido chamado para sofrer e você não estava disposto a sofrer. Alguém vai dizer assim: pastor, mas isso é um tiro no pé, o senhor está mandando o pessoal embora? Não, não estou mandando embora. Mas eu estou dizendo que você precisa entender que no corpo de Cristo nós teremos sofrimentos. O apóstolo Paulo diz que esse sofrimento que é a favor do corpo de Cristo, que é a igreja, afeta a nossa carne. E ele diz que faz isso preenchendo o que resta das aflições de Cristo. Vamos pensar um pouquinho. Quais foram as aflições de Cristo? Ora, Cristo veio, o Deus santo, puro, verdadeiro, o Filho de Deus encarnado, vem para cumprir um ministério. Seu ministério é de sofrimento, seu ministério é de dor, seu ministério é de lágrimas, ele passa por todas essas coisas, e ele chega ao fim do seu sacrifício, e ele é morto na cruz, ele é levado à morte na cruz, ele sem pecado, inocente, morre por causa de pecadores. E porque Jesus faz essas coisas, porque ele morre para salvar pecadores, é que a igreja de Cristo existe. O sacrifício de Cristo em si, ele é pleno, ele é completo. Eu não posso fazer nada para salvar uma pessoa. Eu não posso entregar minha vida para a sua salvação. Mas eu posso entregar a minha vida na pregação do Evangelho para que os eleitos de Deus ouçam a palavra do Evangelho onde eles estiverem.
Percebem a diferença de uma coisa e de outra? Então, quando o Senhor Jesus diz, olha, tome, pois, a sua cruz e me siga, Ele está dizendo, há uma obra a ser continuada. Eu não faço nada, eu não acrescento nada, per se ao sacrifício de Cristo. Ele já purificou, já perdoou todo o pecado, Ele já satisfez todas as exigências do Pai, mas Ele também ao mesmo tempo disse, agora vocês vão e preguem o Evangelho. E não existe pregação sem sofrimento. Não existe pregação sem esforço. Não existe pregação sem doação. Não existe pregação sem gastar energia. Não existe pregação sem nos desgastarmos. É isso que Paulo quer dizer quando ele diz, eu preencho o que resta das aflições de Cristo. Para quê? Para levar o Evangelho da salvação aos eleitos de Deus, que ainda estão espalhados no mundo e estarão até a consumação dos séculos, quando finalmente Jesus trará todos aqueles que são seus, no cumprimento pleno daquilo que Ele mesmo nos deu em Mateus capítulo 28, que é a grande comissão. E nós temos que estar prontos para pregar esse Evangelho, independentemente das consequências que isso pode nos trazer. Aonde, pastor? Em qualquer lugar que você estiver. E quiçá Deus esteja trabalhando na sua vida para mandar você para o fim do mundo, para Conchinchina, que seja. Deus vai equipando o corpo com aqueles que Ele dispõe no coração a preencher o que resta das aflições de Cristo. Como é que Ele faz isso? Ele convence a nossa mente, Ele trabalha no nosso coração, Ele molda as nossas afeições para pregar o Evangelho. Ele nos tira da zona de conforto. Ele nos tira do nosso lugar tranquilo, muitas vezes. Eu não estou dizendo que todo mundo necessariamente precisa ir para outro país, outro estado, outra nação. Não é isso. Mas no lugar aonde eu estiver, eu tenho que ter essa disposição de cumprir essa comissão que me foi dada pelo meu Senhor Jesus Cristo. Aqui na Barra Funda, aqui na cidade de São Paulo, lá no bairro onde você mora, e dentro da sua casa. Às vezes o Evangelho tem um preço a ser pago dentro de casa. Às vezes as pessoas à nossa volta não conseguem enxergar o Evangelho em nós, sabe por quê? Porque dentro de casa eu não estou disposto a sofrer. Ah não, eu já sofro demais lá fora, não quero sofrer aqui dentro também. Nós não estamos dispostos a pregar o Evangelho para o nosso vizinho. Eu prego para o mundo inteiro, mas o meu vizinho é muito chato. Ele não merece ouvir o Evangelho. Estou disposto a ir pregar o Evangelho na África, mas não estou disposto a pregar no meu condomínio, porque vai me dar muito trabalho. As pessoas vão olhar enviesado para mim, vão achar que eu sou estranho, vão achar que eu sou esquisito, mas não tem jeito, queridos. A pregação do Evangelho, ela traz sofrimento. O apóstolo, ele sabia que como crente, ele tem um chamado, e mesmo no meio dos sofrimentos, ele está dizendo, eu me alegro em cumprir esse chamado, e esse chamado traz sofrimentos. Para cada um de nós, esses sofrimentos podem se traduzir de maneiras diferentes, situações diferentes, quem sabe conflitos diferentes, mas existe sim um ministério a ser cumprido, querido. Você tem que ser um diácono do Evangelho. Pode ser uma coisa simples, pode ser uma coisa complexa. Pode ser ter que achar mais tempo para orar pelo seu irmão,
pode ser ter que confrontar um chefe que exigiu que você não fosse verdadeiro e honesto nos seus negócios. São múltiplas maneiras. O fato é que nós temos e teremos sofrimentos. Então, deixa eu fazer aqui um rápido fechamento dessa partezinha. Enquanto você não estiver disposto a sofrer, você não vai conseguir pregar o Evangelho. Ponto. Mas, pastor, que tipo de sofrimentos? O apóstolo Paulo dá uma listinha que eu acho bem interessante dos sofrimentos dele. Eu não estou dizendo que eu quero passar pelos sofrimentos do apóstolo Paulo, nem que eu acho bonito e legal, e que isso seria ideal para todo mundo, mas ele diz, olha, eu falo, e ele estava comparando, porque tinha gente lá nessa igreja, lá em Corinto, falando mal do apóstolo Paulo. E aí ele começa com qual palavra? Olha só, 2 Coríntios capítulo 11, versículo 23, eles são ministros de Cristo, eles são diáconos de Cristo? E ele diz assim, falo como fora de mim, eu estou olhando de fora. Eu sou também. Se eles estão falando mal, eles não entenderam. E aí ele começa a dizer, quais são as categorias? Trabalhos. Então, deixa eu falar para vocês uma coisa. Pregar o Evangelho dá trabalho, desde as coisas mais comezinhas na vida da igreja, as coisas mais simples, até as coisas mais complexas. O apóstolo Paulo não passou só por isso, muito mais em prisões, em açoites sem medida, perigo de morte muitas vezes. Ele foi chibateado, açoitado pelos seus compatriotas, pelos seus irmãos. Ele foi fustigado com varas, ele foi apedrejado. Por causa do trabalho, muitas vezes teve em naufrágios, 3 vezes. Passou uma noite na voragem, boiando no mar. Jornadas, perigos de rios, perigos de salteadores, perigos entre patrícios, perigos entre os gentios, perigos na cidade, perigo no deserto, perigo no mar, perigo entre falsos irmãos, em trabalhos, fadigas, vigílias muitas vezes, fome, sede, jejum muitas vezes, frio e nudez. E além das coisas exteriores, tem um peso maior sobre mim, diz o apóstolo Paulo, diariamente. Olha só como ele termina. A preocupação com todas as igrejas. Irmãos, essas coisas são complexas. Como pastor de vocês aqui, eu me preocupo com a igreja. Por que eu podia me preocupar fundamentalmente com a igreja? Eu podia me preocupar porque o culto está com pouca gente. Eu podia me preocupar com a arrecadação caiu. Eu podia me preocupar com as instalações, podia melhorar isso aqui. Meus irmãos, essas são coisas todas externas. A minha preocupação como um ministro sobre a sua vida e a preocupação uns dos outros aqui deveria ser sempre de saber como está o progresso e o crescimento da sua vida espiritual. Como é que anda a sua caminhada com Jesus Cristo? Mas pastor, como é que a gente faz isso? Sabe como é que a gente faz isso? A gente começa orando. Exatamente o que o apóstolo Paulo fez. Nós devíamos orar muito mais uns pelos outros. E a gente geralmente engaja em oração quando acontece alguma coisa, não é? Tem que acontecer uma catástrofe externa, alguma coisa um diagnóstico, uma doença, um problema sério, eu perdi o meu emprego, são coisas sérias, nada disso é simples. Mas a preocupação maior nossa, uns pelos outros, é como é que anda a sua vida com Cristo.
como é que anda a sua vida espiritual. Se você pegar aí o capítulo 1, você vai ler as orações do apóstolo Paulo, olha aí no verso 9, 10, 11 e 12, tarefa de casa para hoje à tarde, leia essa oração, vê se o apóstolo Paulo pede por doença, emprego, casa nova, carro quebrado, vê se ele pede por essas coisas. Não que essas coisas não sejam parte da vida e não tenham importância, elas têm um lugar, mas elas não são a essência daquilo que nós somos como corpo. Nós precisamos nos preocupar com a vida espiritual uns dos outros. Nós precisamos entender que esse sofrimento do qual nós passamos não é um masoquismo cristão, mas quando o apóstolo Paulo diz eu me regozijo nos sofrimentos, é por causa do avanço missionário da igreja. Isso que o apóstolo Paulo, todo esse sofrimento, ele chama de leve e momentânea tribulação, porque ele tem uma perspectiva daquilo que é eterno. Nós queremos, nós desejamos, nós almejamos pregar o Evangelho. E tem muita gente pregando falso evangelho por aí. Venha e os seus sofrimentos vão desaparecer. Venha e você não vai ter mais doença. Venha e você não vai mais perder o emprego. Eu já falei, essa igreja aqui tem uma síndrome de pessoas que entram para ela e perdem o emprego. Então, vai com calma. Saiba onde você está se metendo. Nós não temos soluções fáceis. Nós não temos soluções baratas. Nós temos uma verdade no padrão da eternidade de Deus. Esse sofrimento que nos dá alegria, porque ele é feito em favor do corpo. Eu me alegro e me regozijo por causa do corpo que é a igreja. Versículo 25, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. E qual é essa palavra de Deus? O mistério estava oculto e agora foi revelado e nós temos que falar. Esse é o próximo ponto, que é a mordomia. Nós fazemos isso, verso 27, por causa da glória de Cristo, aos quais esse mistério que foi dado a conhecer, ele foi dado para que os gentios, para que o mundo, para que os eleitos de Deus no mundo conheçam a riqueza da glória de Cristo. Cristo em vós, que é a esperança dessa glória. Nós temos essa esperança. Eu comecei hoje falando exatamente, a história está escrita. O destino está selado, a verdade está determinada por Deus, nós já sabemos o fim da história, e você é parte dela. Agora, o seu regozijo, a sua alegria, ela estará diretamente ligada ao quanto você vai se envolver nessa história que é de Deus. Quanto mais alheio você ficar à história de Deus, quanto mais distante você ficar da história de Deus, mais você vai ser triste, pesaroso, vai se iludir, vai buscar idolatrias. Quanto mais próximo da história de Deus, mais você se envolve na história de Deus, mais você abraça a história de Deus, mais você ama a história de Deus, mais regozijo você tem em ver essa glória, Cristo formado em vós. Ora por alguém, querido. Prega para alguém. Fala de Cristo. Envolva-se nessa história que é a história da redenção de Cristo. E isso vai renovar a sua esperança da glória. Essa é a satisfação que nós encontramos nesse sofrimento que o apóstolo Paulo aqui fala. Porque nós nos envolvemos nesse serviço. Então, primeiro ponto, não existe serviço sem sofrimento. Nosso segundo ponto é que esse serviço é uma mordomia.
Você foi chamado para ser um mordomo. Voltando ao verso 25, ele repete, no verso 23, ele diz, da qual me tornei ministro. Agora ele repete, ênfase, da qual me tornei ministro, e aí ele acrescenta essa expressãozinha, de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada a vosso favor, para dar pleno conhecimento à palavra de Deus. Então, literalmente, seria, eu me tornei ministro ou diácono, de acordo com a mordomia. Essa palavrinha mordomia, lá na língua original, é a palavra oikonomos. Oiko é casa, nomos é lei. É quem põe ordem na casa. E quem punha ordem na casa, naquele sentido, era o mordomo. Minha mãe sempre falava sobre isso, eu queria ter um mordomo na minha casa. Aquela pessoa que ordena todas as coisas, que faz as coisas, não preciso me preocupar, não é? Porque o mordomo é que tem que estar preocupado em que tudo esteja pronto para ser servido. Essa palavra oikonomo é a palavra economia para nós. É a palavra economia. É o gerenciamento. O apóstolo Paulo está dizendo o seguinte, eu sou um diácono para trabalhar com a dispensa. A gente gosta de chegar aqui de manhã e o café está pronto, não gosta? Sabe por que o café está pronto? O café está pronto porque teve quem foi comprar. O café está pronto porque teve quem guardou as coisas. O café está pronto porque teve quem organizou uma escala de gente para vir fazer. E as coisas ficam todas lá na nossa dispensazinha. Tem que estar organizado. Se não tiver organizado, não tem café, não funciona. O apóstolo Paulo está dizendo que nós precisamos entender que nós somos esses mordomos do mistério que estava oculto e que agora foi revelado, se manifestou aos santos. Essa palavrinha mistério, ela é importante. Lembra que tinha gente lá das religiões de mistério em Colossos? Ele fala, deixa eu explicar para vocês o que é mistério. Porque tem gente que fala assim, que você tem que conhecer uns mistérios, fazer umas rezas, fazer uns negócios, e aí você se engaja nesse elemento cósmico aí, você fica sabendo das coisas e você vai então trabalhar para Deus. Nada disso. Ele diz assim, o mistério que estava oculto, ou seja, era algo que Deus tinha feito, mas que ainda não estava claro, agora todavia se manifestou aos seus santos. Qual é esse mistério que estava oculto? É a vinda de Cristo, a riqueza da glória, Cristo se manifestar não só aos judeus, mas também se manifestar aos gentios. Alguma coisa estava escondida e agora está revelada. Esse é um mistério. Não é um mistério que continua oculto. A mesma coisa o apóstolo Paulo usa lá na carta aos Coríntios, lembra? Sabe quando é o branco? Então, foi agora. O apóstolo Paulo fala que nem olhos, aí, às vezes o branco volta, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, o que mais? Me ajuda aí, gente. Nem jamais? Nem entrou no coração humano, o quê? O que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Quem lembra o próximo verso? Mas Deus nolo revelou. Aquilo que jamais tinha passado na cabeça do homem, Deus revelou esse mistério, Cristo, que estava oculto das gerações, agora está esclarecido. E deixa eu falar uma coisa para você, meu irmão, você tem a chave dessa dispensa. Você é quem pode falar de Cristo. Era uma coisa que era segredo, que ninguém sabia, mas que agora nós temos na oikonomia, nessa dispensa, a
capacidade, a habilidade, a autoridade de falar as boas novas do Evangelho de Cristo. Paulo já tinha falado isso para os próprios colossenses, de olha, vocês eram escravos, agora vocês são livres. E você pode dizer assim, mas pastor, como eu faço isso? Vamos perguntar para o apóstolo Paulo. Ele diz, versículo 28. Primeiro, no qual nós anunciamos. Anunciamos. Nem todo mundo é um professor e mestre, ou nem todo mundo é um evangelista, mas todos nós somos mordomos. Deus te dá alguma maneira, alguma habilidade para você abrir essa dispensa do Evangelho de Cristo para os outros. É multiforme a sabedoria de Deus em usar, inclusive, a nossa personalidade. Quem sabe você que está aqui, que é o mais introvertido da face da terra, para falar desse Evangelho de Cristo. Anúncio. Nossa igreja precisa anunciar. Como você pode cooperar para que esse anúncio seja feito? Às vezes nós somos como Moisés. Lembra? E a gente vai estudar daqui uns dias. Senhor, eu sou pesado de língua, é difícil, eu sou envergonhado, eu não sei falar em público, mas Deus tem alguma coisa, Deus tem algum mecanismo que Deus pode usar para que você anuncie de alguma forma, nem que seja pela boca de Arão, a verdade de Cristo. Porque foi isso que ele fez com Moisés, não foi? Moisés falou assim, eu sou pesado de língua, tudo bem, vai com o seu irmão, com ele você bate papo. Ele vai ser a sua boca. Como você pode cooperar para esse anúncio de alguma maneira? Ora, esse anúncio, queridos, ele precisa ser claro, ele precisa ser bem articulado. Eu dou graças a Deus que a gente tem liberdade no Brasil de articular o Evangelho, de falar a verdade. Mas, infelizmente, mesmo com toda a liberdade que temos, tem muita gente, muita igreja que se chama igreja que não articula o Evangelho com clareza, que tenta ludibriar, que tenta colocar iscas, que tenta atrair. Mas nós queremos pregar a verdade, articular esse Evangelho verdadeiro, essa esperança da glória, marcada na sua vida, na vida das pessoas que você tem contato. Você fala assim, pastor, mas eu não sei chegar para uma pessoa e pregar o Evangelho. Convida. Quantas pessoas você convida para virem à igreja? Pastor, mas eu tenho muita vergonha de convidar alguém para a igreja. Se vira. Aliás, é uma pergunta boa. Você tem vergonha da igreja? Porque às vezes a gente tem vergonha da igreja, né? Se você tiver vergonha da igreja, aí a gente tem um segundo problema. Mas você conhece gente. Deixa eu dar uma dica aqui para vocês. Toda semana a gente publica em mídia social o que vai acontecer no domingo. O tema do sermão, convida as pessoas. Sabe o que você pode fazer? Você pode fazer o mais fácil. O mais fácil é você chegar lá e compartilhar. Compartilhar vai. Segunda coisa, mais difícil, vai te trazer mais compromisso. Coloca lá o nome de algumas pessoas que você conhece. Fulano, venha na minha igreja. Terceira coisa que você pode fazer, você pega aquela mensagem que a gente coloca lá no Facebook, faz um famoso copia, cola na página dos seus amigos. Fulano, queria que você fosse na minha igreja. A gente tem até uma isca, né, que é o café. Até nós caímos nessa, fala sério. Venha tomar um café conosco. Chame, queridos, convide, fale desse Evangelho. Você fala assim, mas o pastor prega demais, meus amigos não vão aguentar. É verdade, eu concordo com você.
Mas você há de concordar comigo que a graça é maior do que a língua do seu pastor. E se Deus te trouxer alguém aqui por seu intermédio para ouvir desse evangelho da graça, seja num sermão de 1 hora, e do reverendo Jonatas, que devia ser só 35 minutos, que assim seja. Deus pode mover por meio daquilo que você faz pelo anúncio. Nós estamos enviando pela Igreja Presbiteriana da Lapa um irmão que quer ir para Moçambique. Ele, a esposa e a filhinha, 2 filhinhos. Sabe para onde eles vão? Julho ou agosto? Agosto. Sabe para onde eles vão? Eles vão para Beira. Sabe onde é Beira? É esse lugar que acabou de ter o furacão lá. Às vezes eu fico com vontade de ligar para ele e falar assim: Rick, tem certeza, cara? Ele está disposto a sofrer para o evangelho chegar lá com mais impacto, com mais força, porque a igreja lá é muito falsificada. Ele quer levar a educação teológica para aquele lugar. Você pode fazer isso? Pode. Sabe como? Você pode comprar doce no Doce Missão. Você pode pegar o Henrique e a família dele e orar por ele todos os dias. Você pode contribuir. Você pode enfiar a mão no bolso e contribuir para ele chegar lá, porque vai custar. Quem sabe dar alguma dignidade, porque nossos missionários, eles contam com a dignidade de Cristo e com a nossa indignidade na maioria das vezes. Segunda coisa, advertindo a todo homem. Não adianta tentar pregar evangelho água com açúcar. Olha, Deus é bom, Deus é maravilhoso, Ele tem um plano maravilhoso para a sua vida. Não existe evangelho que não tenha confrontação de pecados. Isso você vai ouvir aqui desse púlpito enquanto seus pastores estiverem aqui. Você precisa denunciar, seja individualmente, e aí dá mais vergonha. Não é? Não, se eu falasse para o meu colega lá de trabalho que ele tem pecado, o pastor pega mal demais, ele nunca mais vai olhar para mim. Sabe o que chama isso? Chama sofrimentos por causa do evangelho de Cristo. E não é você chegar lá numa atitude de santarrão, porque às vezes a gente faz isso. Não, eu não peco e você peca. Aí você está mentindo. Eu peco e você peca. Eu tenho um redentor, você não tem. Quero te apresentar o redentor que eu tenho. E em terceiro lugar, ensinando a todo homem. Então o mordomo trabalha com o anúncio, com a advertência e com o ensino. Eu espero estar aqui nessa manhã, abrindo a chave da despensa da palavra de Deus, ensinando a cada um de vocês essa verdade de Cristo. Para quê? Para que você se torne também ministro. É assim que o corpo funciona. Pastor, qual é o custo? Verso 29, o apóstolo Paulo fala: eu me afadigo e eu me esforço. Então não existe pregação do evangelho sem fadiga e sem esforço. Mas também não existe pregação do evangelho sem resultado. Essa é a coisa bonita. Ele continua a frase dizendo aí no versículo 29, para isso eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, não porque eu, apóstolo Paulo, sou capaz, mas segundo a eficácia que opera eficiente em mim. O apóstolo Paulo ama essas ênfases, a eficácia eficiente. Querido, quando o Senhor Jesus fizer, a obra dele será feita. Porque é a eficácia que opera, e não é a eficácia de homens, é a eficácia de Cristo.
Quando eu olho para essa igreja aqui, irmãos, nós somos 100 e poucas pessoas aqui. Que alguns anos atrás era um grupo de 11 pessoas. Alguém poderia dizer o seguinte: Mauro, você fez um grande trabalho. Reverendo Jonatas, você fez um excelente trabalho. Basta olhar o que era e o que é hoje. Sabe o que eu chamo isso, irmãos? Eu chamo isso de graça humilhante. Porque eu olho para aquilo que Cristo fez na vida de vocês, na vida dessa igreja, e eu olho para aquilo que Ele fez na minha vida. E sabe o que Ele fez? Ele pegou um pecador miserável, digno da morte, para plantar uma igreja. E aí você pode olhar para dois lados, você pode dizer assim: nossa, que homem maravilhoso que fez essas coisas, e isso é a maior tolice que existe. Ou olhar e dizer assim: que redentor maravilhoso, que salvador brilhante, que salvador fantástico, como ele faz coisas impensáveis. É isso que Cristo faz. Mas confesso, irmãos, existe sim esforço e fadiga, que deve ser compartilhado entre nós, que deve ser compartilhada no corpo, com um alvo. Eu poder ver na sua vida, você poder ver na vida do seu cônjuge, você poder ver na vida do seu filho, da sua filha, do seu pai, da sua mãe, Cristo, esperança da glória. Cristo é o foco. Cristo formado em vós é o alvo. Poder olhar para trás e dizer assim: esses irmãos estão crescendo, esses irmãos estão sendo aperfeiçoados, eles estão agora mais trabalhados hoje do que eles eram ontem. Eu quero me esforçar por isso, eu quero ver essa obra, por isso me afadigo e me esforço segundo a eficácia que opera eficientemente em mim. O apóstolo Paulo está dando um exemplo dele. Pega esse mim aí do apóstolo Paulo, pega essa primeira pessoa do apóstolo Paulo e joga para você mesmo agora. Essa eficácia opera eficientemente em você. E por causa de Cristo, por causa da salvação que você tem, por causa da cruz de Jesus, você se dispõe e diz: Senhor, eu quero fazer o trabalho de mordomo. E a sua mordomia é tão bonita, querido. A sua mordomia, ela pode ser tão bela. Pode ser guardando a chave da despensa do café. Pode e deve ser nas suas orações diárias. No finzinho aqui eu vou falar sobre o aplicativo da igreja, depois nos avisos. Você pode abrir aquele aplicativo uma vez por dia. Tem um lugarzinho lá chamado Contatos. E lá nos contatos tem o nome de todos os seus irmãos e irmãs em Cristo que são membros dessa igreja. E boa parte deles tem uma foto ainda, talvez você não lembre dele. Você olha para aquele irmão, olha para aquele nome, lembra quem ele é. Você pode orar por ele ou por ela. Você pode orar pela casa dele.
Você pode orar. Sabe o que você faz? Prática. Pega esse texto que eu dei de tarefa de casa hoje à tarde, qual que é mesmo? Colossenses 1, 9 a 12, você que estava dormindo, agora acordou, anota, tá? Faz essa oração por esse irmão. Fala assim, pastor, mas não fica muito mecânico não? Repetir? Não fica não. Faça essa oração com seu coração, óbvio. Peça a Deus por essas coisas, pelo seu irmão, pelo seu cônjuge, pelo seu filho, pela sua filha. Quantas vezes eu já fiz essa oração pelos meus filhos? Nós temos que fazer isso, queridos. É a maneira como nós vamos nos pastorear. E você vai ver a eficácia de Cristo, não a sua eficácia, não a eficácia da sua oração, mas você vai ver a eficácia de Cristo. O que fazer, pastor? Então, vamos lá. Primeiro, esteja pronto para sofrer para levar o Evangelho. Para levar e anunciar esse Evangelho, articular como mordomo, em primeiro lugar, você tem que aprender a palavra. Então você que está aqui, nessa manhã, você está aprendendo a palavra, graças a Deus. Guarde-a no coração. Ao sair daqui hoje, não muda a sua cabeça, não transporta a sua cabeça para outra coisa imediatamente, não. Volta nessa palavra. Hoje à tarde, para um pouquinho, pensa nela, medita, constrói isso, submeta-se à sua palavra. Então, pela sua presença aqui, pelo submeter-se, estudando em conjunto, por que você não chama alguém para estudar um livro da Bíblia, ou um livro da nossa biblioteca? Eu vou falar hoje sobre a nossa biblioteca também, no final. Pega um livro e vai estudar com outra pessoa. Leia, obviamente, a Escritura, faça leituras teológicas. Essa é uma coisa, aprenda. Porque se você vai anunciar, você tem que aprender. Segundo lugar, seja intencional nos relacionamentos. Não espera acontecer, eu não estou citando o Geraldo Vandré, que eu sei que alguns da minha geração já fizeram essa conexão. Moira, Alê, os mais velhos e tal, né? Ellen. Quem está rindo? Os outros não entenderam. É a geração do Avengers. Não espera, querido. Vai e faça. Liga para alguém, escreve para alguém, conversa com alguém. Sabe o que você pode fazer? Pega alguém que você acha que talvez você nunca fosse ser um amigo e manda uma mensagem para ele. Você pode ter uma surpresa tremenda. Posso orar? Pelo que eu posso orar na sua vida, na sua família? Pergunta isso para alguém. Você vai se surpreender. Quem sabe, olha para alguém dentro dessa igreja, a gente tem o café para isso, gente. A gente tem o café, não é, a comida é subsidiária, eu gosto da comida, mas ela é subsídio para o nosso tempo juntos. Olha para alguém nesse café, quem sabe alguém sentado assim, ou alguém isolado num canto, vai lá e fala com ele, fala com ela, converse, relacione-se. Resolva discipular alguém. Fala assim, mas pastor, eu preciso ser discipulado. Eu sei, eu também. Eu preciso ser discipulado. E se você esperar estar pronto para discipular outra pessoa, sabe quando vai ser? Lá na nova terra, porque aqui não vai estar pronto nunca. Palavra intencional nos relacionamentos. Comprometa-se a fazer isso como serviço. A gente tem muito essa noção no corpo que está errada, porque vem do mundo. Tem gente que não vale a pena. Tem relacionamento que não vale a pena. Porque a gente só quer fazer na base do troco. Eu só faço se eu for correspondido.
Esqueça. Corpo de Cristo não é assim. Eu faço por causa de Cristo. Eu faço por causa de Cristo. Quarto, ore. Não existe discipulado sem oração intencional. Sabe como é que você começa a conseguir a parar de julgar as pessoas? Porque a gente é assim, é ou não é? Você olha para o outro e você julga. Quando você começa a orar por ela e por você mesmo. Porque aí você começa a ver quem você é, de fato e de verdade. Palavra, intencionalidade, comprometimento no serviço, oração, isso tudo pode ser resumido numa coisa: ministério de diaconia, ser mordomos, entregar a verdade um para o outro. E se no fim da história você sofrer, regozije-se. Foi exatamente assim que o apóstolo Paulo começou. Eu me regozijo nos sofrimentos por vós. Eu tenho alegria do serviço de Cristo em poder sofrer por vocês. Porque quando eu sofro por vocês, eu sofro por Cristo. Porque eu posso ver Cristo sendo formado em vocês. Essa é a alegria de Paulo, querido. Ver a obra de Cristo, ver o ministério de Cristo, ver a vida de Cristo formada no outro. Nós vamos terminar agora com um hino que é um desafio. Isso não é um chamado para você ser missionário na Conchinchina. Isso é um chamado para você ser missionário onde você está. Quem de Cristo ao lado agora quer andar? Quem a sua vida quer lhe dedicar? Tudo abandonando a Jesus seguir, encarando as lutas que lhe possam vir.